Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem espinhoso, né? As guerras no livro de Josué. Essa imagem de Deus ordenando batalhas, ela incomoda muita gente. É compreensível. Sem dúvida. É um ponto que gera bastante debate e até desconforto. Pois é. E para guiar nossa conversa, a gente está com um material bem específico aqui. É um comentário bíblico focado justamente em Josué e nessa questão da guerra. Isso. Ele traz uma perspectiva bem definida. Exato. E a nossa missão aqui é explorar a chave de leitura que essa fonte propõe para a gente entender essas passagens difíceis. A ideia central é um grande conflito, sabe? Uma batalha cósmica maior que estaria por trás de tudo. Ok, vamos desempacotar isso então. Vamos lá. A fonte defende que, para captar mesmo o sentido desses eventos, a gente precisa adotar uma cosmovisão adequada. E essa cosmovisão, segundo o texto, é a do grande conflito. Aquela ideia que teria começado com uma rebelião lá no céu, que Apocalipse menciona, né? Essa seria a lente essencial para interpretar o que Deus faz em Josué. E aqui é onde fica realmente interessante, porque a fonte traz um conceito chamado teodiceia. Já ouviu falar? Sim, sim, a justificação de Deus diante do mal. Isso. Basicamente, como conciliar um Deus bom com tanta coisa ruim acontecendo. O comentário argumenta que Deus permite que o mal se manifeste por um tempo, mas com um propósito, para que no fim o caráter dele, justo, amoroso, fique claro para toda a criação. Ele até cita 1 Coríntios falando que somos um espetáculo para o universo, né? Exatamente. E isso, olha só, se conecta direto com a conquista de Canaã. A perspectiva da fonte não é que foi só Israel tomando terra. Foi um ato de juízo divino. Um juízo contra práticas que a própria fonte descreve como muito arraigadas, muito destrutivas. Ah, entendi. A fonte menciona Gênesis 15, que falaria de um aviso, Certo. séculos antes, né? E Levítico 18, que usa aquela imagem forte da terra vomitando os habitantes por causa dessas práticas. Faz sentido dentro dessa lógica do conflito maior, né? E falando em comando divino, tem aquela passagem bem misteriosa em Josué 5. O encontro dele com o príncipe do exército do Senhor, lembra? Lembro, claro. Figura central ali. Então, o comentário que a gente está vendo faz uma ligação direta dessa figura com Moisés na sarça ardente, sabe? O chão sagrado. E também com Miguel, que Daniel descreve como o protetor de Israel. A fonte identifica esse príncipe como o próprio Cristo, o verdadeiro comandante, digamos assim. Sim, essa ideia do comando divino fica claríssima no exemplo de Jericó, né? O fascinante aqui, para mim, é como a fonte ressalta a dinâmica. Por um lado, a necessidade de fé e obediência humana, aquela marcha silenciosa, meio estratégica, né? Ao redor da cidade. Sim, as voltas. Isso. E por outro lado, a ação direta, milagrosa de Deus derrubando as muralhas. É bem diferente de outros momentos, como, sei lá, no Mar Vermelho, que a ordem foi basicamente: fiquem parados e assistam. É verdade. Mostra que não era só uma guerra comum, né? Terrena. Reforça o que a fonte diz sobre ter uma dimensão espiritual ali, por trás do que a gente vê. O livro de Daniel, mesmo que você mencionou, descreve essas batalhas entre anjos influenciando os reinos aqui na Terra. As guerras em Josué, nessa leitura, seriam tipo um reflexo disso. Com certeza. E se a gente conecta isso ao quadro geral, ao caráter de Deus que a fonte apresenta, a gente vê essa união de justiça contra o mal, mas também um amor que busca restaurar. O comentário usa os exemplos de Raabe, a cananeia, que ajudou os espias, né? E os gibeonitas, aquele grupo que buscou uma aliança. Ah, sim, eles encanaram Josué, mas foram poupados. Exato, foram poupados. Para ilustrar que a porta para a misericórdia, ela estava aberta. A guerra divina, nessa interpretação, é mais contra o sistema do pecado, contra as manifestações do mal, do que contra pessoas individuais que talvez estivessem dispostas a mudar, sabe? Entendi.
Quer dizer, a guerra era contra o pecado institucionalizado, por assim dizer, mas havia espaço para a redenção individual. Isso, essa é a ideia que a fonte passa. E essa visão toda do conflito cósmico, segundo o material que a gente está analisando, ela não se limita a Josué, né? Ela acaba respingando em outras áreas. Ah, sim, ela tem implicações bem amplas. A fonte mostra como isso influencia a compreensão do plano de salvação como um todo, o papel da igreja como participante ativa nesse conflito espiritual, né? Proclamadora da verdade, e até a forma como a gente encara o dia a dia. Lealdade, obediência, Apocalipse 14 fala disso, né? Coisas que ganham um significado maior nesse contexto. E, claro, os eventos finais, que seriam a vindicação final do caráter de Deus. Exatamente. O juízo final visto não só como punição, mas como a demonstração final da justiça e do amor de Deus perante todo o universo. Então, o que tudo isso significa? Basicamente, o que a fonte propõe é uma virada de chave na perspectiva, né? Olhar para as guerras de Josué com essa lente do conflito cósmico muda tudo. Deixa de ser só uma campanha militar antiga para ser um episódio da justiça divina dentro dessa batalha espiritual muito maior, bem contra o mal. Perfeito. A conclusão central que a fonte apresenta é essa. Deus age, ele luta pelo seu povo, mas quando esse povo se alinha com os princípios dele, né? E a outra parte é a certeza. A vitória final sobre o mal é garantida por ele. Não há dúvida quanto ao resultado final desse conflito. Uma perspectiva que traz ao mesmo tempo responsabilidade e esperança. Exatamente. E isso levanta uma questão importante que fica ecoando do material, né? Se essas batalhas físicas lá de Israel refletiam esse conflito cósmico maior, como que essa perspectiva pode, sei lá, informar a nossa maneira de lidar com os desafios hoje? Com as nossas lutas morais, espirituais? Como manter a confiança na ação de Deus, mesmo quando tudo parece confuso ou difícil? Fica aí a reflexão pra gente.